noite, tudo bem? Mais uma semana se passou e estamos aqui para aprender mais um pouquinho sobre esse livro, Especialista em Pessoas. Eu falo para vocês que hoje a gente vai estar estudando sobre casamento. Eu posso falar para vocês que eu tô casada há 22 anos e a cada dia, a cada leitura, a cada ensinamento, eu tenho aprendido mais um pouco sobre esse tipo de relacionamento. Nós já aprendemos nesse livro como se relacionar de forma saudável, né? Com pessoas da família, com pessoas contornáveis, incontornáveis, com amigos, com pessoas do trabalho. Aprendemos a valorizar as pessoas na última mensagem. E agora a gente vai estar falando sobre casamento. No começo aqui desse livro tem uma parte que eu achei muito interessante, falando que não é fácil, né? O casamento não é um relacionamento fácil. Aqui tá falando o seguinte: se é difícil você fazer um filme com um final feliz, imagina na vida real, né? Então, num filme, tudo precisa estar muito alinhado. Cinegrafistas, câmeras, técnicos de som, figurinistas, maquiadores, elenco, coreógrafos. Imagina na vida real. Então, trata-se de uma construção e não de uma mágica. É uma construção contínua. Tem que ter muito esforço e trabalho árduo. Uma coisa interessante que fala aqui nesse livro, o capítulo é bem extenso, então eu vou estar dando uma resumida para vocês e focando mais nesse finalzinho, tá bom? Como que pode dar certo um casamento? Se a criação de vocês foi diferente. Um pode ter passado fome na infância, enquanto o outro teve vida farta. Como que pode dar certo se cada um estudou num tipo de escola? Se um foi criado com pai e mãe e o outro foi abandonado, ou foi criado só pela mãe ou só pelo pai? Um tem uma fé para mover montanhas ao passo que o outro não acredita em nada. Como pode dar certo? Como duas pessoas podem virar uma pessoa só? É quase impossível, se a gente for pensar. Então, o que está falando aqui esse livro é que nós temos que fazer vários alinhamentos. Para um casamento dar certo, nós precisamos entender que padrões de vida diferentes geram visões de futuro opostas. Cada ser humano tem a necessidade de ser atendido em uma área específica quando se trata de relacionamento. Então, para dar certo, é preciso fazer esses alinhamentos, tá bom? E aqui tem uma tabela que eu achei muito interessante, que eu queria passar para vocês, falando sobre algumas regras gerais versus regras específicas, tá bom? Regra geral é aquilo que todos esperam. Um exemplo disso é fidelidade. No casamento, todos concordam, é um paradigma geral. Precisa haver fidelidade. Agora, o que é isso especificadamente? É o conjunto de coisas que são importantes para cada cônjuge, que variam de acordo com a criação, as frustrações do passado, as expectativas de futuro. Então, existe a regra geral e a regra específica. E isso que vocês têm que estar discutindo e colocando, alinhando, na verdade, com o seu marido, com a sua esposa. Porque para cada cônjuge, para cada casal, na verdade, vai ser uma regra diferente. Vocês são pessoas diferentes que tiveram um passado diferentes. Então, por isso que vai ser diferente. Por exemplo, fidelidade, âmbito geral. Agora, o âmbito específico pode significar mais do que simplesmente abster-se de relações físicas reais com outras pessoas. Por exemplo, não flertar nas redes sociais, ter noções de distância saudável com pessoas do sexo oposto, agir sempre como se o seu cônjuge estivesse presente. Vocês conseguem entender? O que é âmbito geral e âmbito específico?
Então, falamos sobre fidelidade. Agora, vamos falar sobre cumplicidade. Âmbito geral, cumplicidade. Âmbito específico. Pode significar mais do que simplesmente apoiar sonhos e projetos. Por exemplo, não fazer nada escondido, não expor e nunca falar mal do outro para outras pessoas. São alguns exemplos aqui que vai depender muito do casal. Para alguns casais, isso pode ser normal. Para outros casais, eles têm que se alinhar e ver que se aquilo não for uma coisa normal para eles têm que estar melhorando, mudando essas ações, tá bom? Âmbito geral, respeito. Âmbito específico. Pode significar mais do que simplesmente consideração. Por exemplo, nunca deixar o outro com a sensação de que está falando sozinho. Não proferir palavrões nem ofensas. Descolar dos pais e assumir o papel de casado. Outro, integridade, âmbito geral, né? As pessoas têm que ser íntegras. Mas vamos ver o que significa isso no âmbito específico? Pode significar mais do que honestidade. Por exemplo, pagar sempre as contas em dia, honrar todos os compromissos assumidos. Outro, carinho. Pode significar, agora o âmbito específico, pode significar mais do que a demonstração física ou verbal de afeto. Por exemplo, lavar a louça, tirar o lixo, deixar um bilhete, fazer massagem nos pés, escutar, chamar para sair. Então, tudo isso, se for alinhado, se for conversado, eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil o relacionamento. Uma vez eu escutei uma pregação que falava assim: nós temos que ser muito específicas, muito precisas, assim. Isso tem a ver mais com a mulher em relação ao homem. E o exemplo foi o seguinte: a mulher fez um bolo e deixou em cima da mesa porque ia receber visita. O marido foi. À tarde, as visitas iam chegar pro jantar, o marido à tarde falou: nossa, que delícia de bolo, foi, cortou uma fatia do bolo e comeu. A mulher ficou muito brava com ele. Por quê? A mulher tem que ser clara, tem que ser muito clara nas instruções, no que vai acontecer na casa naquele dia. Por quê? Se a mulher tivesse avisado: marido, é o seguinte, nós vamos ter visitas à noite. Então, a gente fez esse bolo para comer junto com as visitas. Se ela tivesse falado, nenhum problema teria acontecido. Agora, o marido não imaginou que o bolo era para as visitas. Então, ele acabou comendo o bolo. A mulher ficou muito brava com ele porque ia servir o bolo cortado já à noite para as visitas. Então, tudo que é falado, combinado anteriormente, a gente evita muitos problemas e muitas discussões. Então, acho que tudo isso que a gente está aprendendo hoje, né, sobre fidelidade, cumplicidade, respeito, integridade, carinho, se tudo isso for conversado e alinhado antes, eu acho que a gente vai evitar muitos problemas. Um outro livro, né, que eu também indico para vocês, não sei se vocês já conhecem, já viram, é aquele As 5 Linguagens do Amor. Cada um tem uma linguagem de amor que é mais forte. Existem, deixa eu ver se eu vou lembrar, mas palavras de afirmação, para algumas pessoas, a maior forma de amor é você ficar elogiando a pessoa. Para outra, não. Às vezes, para uma outra, é ganhar presente, ter um tempo de qualidade. Então, isso é muito importante. Eu acho que todo casal deveria também estar lendo esse livro, As 5 Linguagens do Amor. Então, é importante o casal conversar sobre seus valores básicos e dialogar sobre como enxergam as regras gerais e regras específicas. Serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. É isso que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado.
e que vocês possam alinhar os seus valores com seu marido, com a sua esposa, e tenho certeza que isso vai fazer o casamento de vocês ser muito mais fácil e muito mais abençoado. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Boa noite.